Bom, pessoal, esse daqui é mais um dos vídeos da série aí que eu vou gravar sobre o React. Esses vídeos eu vou passar não só os conteúdos teóricos, de forma resumida, mas também alguns exercícios resolvidos sobre alguns assuntos, principalmente os hooks. Para o exercício de hoje, eu vou mostrar uma aplicação com UseState e UseEffect, tá? Que é a aplicação da NFT Store, né? Onde eu desenvolvi aqui alguns cards, tá? E também um breve filtro aqui por tipo do card, né? Então eu posso mostrar todos os cards, como está agora, posso mostrar só os que estão categorizados como ilustração, música, né? Ou games, que aqui não retorna nada. Para essa aplicação, né, como eu falei, a gente vai estar utilizando aí alguns hooks, né, que são o UseState e o UseEffect, tá? E aí vou passar aqui uma breve explicação sobre eles. Os hooks, né, eles são ali funções que permitem a gente ligar alguns recursos de estado e ciclo de vida do React a partir de componentes funcionais. O que são componentes funcionais, tá? De forma bem básica, é um componente que é declarado por meio de uma função. Então, vou abrir aqui um projeto, só mudar o tema. Vou na pasta aqui src do projeto e eu tenho aqui o app.js. O app.js, né, quase qualquer projeto que vocês iniciarem agora, ele estará declarado dessa forma aqui. Então, iniciando com uma função. Então, isso daqui já é um componente funcional. Portanto, esse componente aqui, tá, ele pode receber um hook, seja ele qual for. Então, os hooks só vão funcionar dentro de componentes funcionais e não em componentes declarados por classes, tá? E aí, aqui é um componente baseado em classe, tá? E aqui, no outro slide, a gente tem um componente funcional. Então, como é que funciona o UseState? O UseState, ele nos permite criar estados em um componente a partir de uma função. Quando a gente inicializa o UseState, a gente está sempre retornando uma variável e um método. Tá? Então, é sempre dessa forma aqui. Então, a sua declaração, né, const, e a gente abre aqui um colchete, coloca um valor, um nome de uma variável, e aqui é o método que vai modificar, que vai atualizar essa variável, tá? E aí, né, igual UseState, e aqui no meio, né, entre parênteses, é o valor inicial dessa variável aqui, text, que eu defini, tá? Então, né, simplificando aqui, variável, método para atualizar a variável, e aqui é o valor inicial da variável. Tá? Aqui tem um exemplo bem básico de declaração. Eu não vou mostrar esse exemplo aqui, porque o foco vai ser no NFT Store. Tá? Então, mas no README dessa pasta aqui, no arquivo README, vai ter projetos mais básicos também. E aí, a gente também tem um outro hook, que é o UseEffect. Esse hook ele serve para lidar com os efeitos da aplicação, tá? Do componente. Quando a gente utiliza o UseEffect, significa que a gente vai executar alguma coisa a partir de algo acontecendo. Quando a gente declara ele de uma forma vazia, simplesmente assim, ele vai ser chamado a cada nova renderização daquele componente. E a gente também consegue simular alguns ciclos de vida do React, né? Que tem aqui, coloquei 3 exemplos, né? Que é o did mount, o update e o onMount, né? Que é quando o componente é montado, quando ele é atualizado e quando ele é desmontado, tá? E aí a declaração do UseEffect também pode levar mais algum parâmetro aqui, que é essa condição aqui para a execução, tá? Então a gente realiza aqui a declaração do UseEffect normalmente, dá a vírgula,
e depois coloca aqui alguma coisa entre colchetes. Quando a gente quer que o useEffect seja chamado a partir de alguma mudança, de alguma coisa, a gente precisa colocar esse colchete aqui e alguma coisa dentro dele, tá? Mas, em tese, na base assim, do useEffect, vai ser basicamente essa declaração aqui. Então, o que tiver dentro das chaves aqui, né, vai ser o conteúdo que ele vai executar. O que tiver dentro aqui dos colchetes vai ser a condição para o conteúdo daqui de dentro ser executado. E aí, aqui tem um exemplo, tá? Eu mostro esse exemplo aqui em outro vídeo. E o que acontece aqui? Eu estou definindo um useState, né, com o nome da variável aqui, categoria, e o nome do método setCategoria, que é o método para atualizar essa variável aqui. E no useEffect, eu estou colocando aqui dentro dos colchetes categoria. Então, eu estou falando para o useEffect, para esse hook aqui, que sempre que tiver uma mudança nessa variável aqui, no valor dessa variável, esse conteúdo aqui de dentro vai ser executado. Tá? Então, isso é de forma mais simples o conteúdo do useState e do useEffect. Eu vou mostrar agora, né, como desenvolver a aplicação NFT Store. Não vou me apegar tanto ao CSS, então se não ficar perfeito, tá, não vai ser problemático. É mais para mostrar a aplicação mesmo do hook. Vamos para o projeto agora. Primeira coisa, eu já vou organizar aqui num sistema de pastas, tá? Para a gente se acostumar. Então, eu vou criar aqui dentro de SRC, dentro da pasta do meu projeto, né? SRC, eu vou criar pages. E eu também vou criar aqui de uma vez, dentro de SRC também, components. E agora, dentro de pages, eu vou criar a pasta NFT Store e eu posso criar agora o index.js. Esse index.js vai ser aqui o conteúdo do meu componente mesmo, da página NFT Store. Agora em Components aqui, nessa pasta Components, eu vou criar também mais uma arquitetura, que vai ser, coloco aqui para criar uma nova pasta, vou definir aqui o nome NFT Store Components, e dentro dessa NFT Store Components, eu vou criar também um card NFT. E aqui eu também já posso definir um index.js. Tá? Então, vamos primeiro para NFT Store mesmo. Primeira coisa que eu realmente preciso fazer é declarar esse componente como um componente funcional do React, né? Então, justamente para a gente utilizar aqueles hooks ali que eu mostrei, o useState e o useEffect. Então, vamos começar aqui a declaração do componente com export default function NFT Store. Então, aqui eu já estou exportando o componente e eu preciso retornar um HTML também. Então, já vou colocar aqui embaixo, return, e vou colocar apenas uma div aqui com um H4. Tá. Como eu estou criando aqui uma nova página, tá? E eu preciso renderizar essa página aqui para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver esse projeto. Deixa eu executar o projeto. Como eu preciso ver o que está acontecendo com os comandos aqui, com as escritas que eu estou colocando, então eu vou fazer uma modificação aqui no meu projeto também, que é nesse index.js. Tá? Então eu vou vir aqui no index.js, eu vou comentar essa parte aqui, que eu chamo o app, né, o componente app, e eu vou colocar aqui NFT Store. Então, toda vez que a minha aplicação abrir, ela vai renderizar mesmo esse componente aqui, e não mais o app.
Então, salvar. Ver se executou. E aqui já está aparecendo, NFT Store. Nesse documento aqui, nessa página, né, eu tinha, no dia da aula, eu mostrei junto com um array já pronto para a gente utilizar. Tá? Então, eu vou abrir ele aqui. Nesse link aqui, eu tenho o array que eu posso utilizar ali para mostrar essas NFTs, né, já com as imagens, tudo certinho. Então, é um objeto, né, que cada item ali, né, é um objeto com essas propriedades aqui. E eu utilizo todas elas lá no card, tá? Quase todas elas. Então, eu vou copiar aqui, por enquanto, só esse primeiro objeto. E eu vou deixar aqui comentado. Agora, a gente precisa pensar. Eu tenho aqui, né, uma página exemplo, e eu percebo que existe um padrão aqui entre cards, né? Então, a gente tem uma imagem, a gente tem aqui um texto de 3 dias restantes, o preço, tanto em Ethereum quanto em real, e o nome e o nick ali da pessoa, né? Além da imagem ali do desenvolvedor. Então, isso daqui já representa para mim que eu tenho um card para cada NFT. Como o React ele é baseado em componentes e a gente precisa globalizar esses componentes o máximo possível para reduzir a quantidade de código, então a gente pode criar, né, esse card aqui de uma forma bem simples lá em Components, da mesma forma que eu fiz aqui com esse NFT Store. Tá? Então, eu vou apenas copiar esse trecho aqui, eu vou vir aqui em Components, então eu criei aqui card NFT. Então, vou abrir o index.js dele e eu vou colar aqui. Só que, diferentemente ali do NFT Store, da página mesmo, aqui ele precisa ter um outro nome. Então, vou colocar aqui card NFT. E ao invés do NFT Store, eu vou colocar apenas card, para renderizar card. E aí, a gente volta aqui no componente NFT Store e a gente vai conseguir agora referenciar esse card NFT aqui. Então, chamar um componente no outro. Tá? Então, vou colocar aqui, card NFT. Ele já recomenda para mim e ele já faz o import automático. Então, vou salvar. Vou na minha aplicação e ele já apareceu. Né? Primeira linha, aqui é a parte pai, né, o mãe, né, caso queiram chamar, né, que é a raiz ali. E aqui é o conteúdo, o componente que está sendo carregado. Então, se eu copiar isso daqui, né, e colar, ele vai criar outros cards ali para mim. E, né, a gente só precisa gerar agora um padrão para esse card. Esse card, ele é bem simples, que ele recebe uma imagem bem grande e recebe aqui alguns outros parâmetros. Tá? Então, vamos começar construindo esse card ali. Então, eu vou fechar aqui o componente NFT Store, que é a raiz ali da nossa aplicação, né? E vamos trabalhar, por enquanto, só com esse card. Para isso, a gente precisa definir também um CSS para ficar certinho ali, né? E dar tudo certo com esse template. Então, dentro aqui da pasta card NFT, eu vou criar também um style.css. Tá? E aqui do index.js eu vou carregar esse arquivo ali de estilização. Então, já carregado. E agora eu vou começar. Cada card ele pode estar dentro de uma div. Tá? Então, eu vou definir aqui o nome da div como NFT card. E aí, vamos voltar aqui para a nossa aplicação padrão, né? Eu posso definir aqui alguns atributos, né, um pouco diferentes, né, mas que sejam fáceis de identificar. Essa primeira seção aqui,
a gente pode chamar de header. Essa parte do meio, a gente pode chamar de content, que está recebendo aqui uma foto, né? E a parte aqui de baixo, a gente pode chamar de footer, tá? Então, eu vou organizar dessa forma mesmo. Então, eu vou criar aqui, dentro do NFT Card, uma outra div e vou definir aqui o class name como NFT Card Reader. Vou criar também uma outra div com NFT Card Content. E copiar aqui para ir mais rápido. Essa última como footer. E o que recebe aqui no footer, né? A gente está recebendo basicamente texto. Então, 3 dias restantes, o preço em real e o preço na moeda ali, na criptomoeda. Então, eu vou definir aqui basicamente uma coluna, né? Que aqui são 2 colunas que eu estou trabalhando. Então, vou colocar aqui NFT Price e também o NFT Time, tá? Para mostrar os 3 dias restantes. E eu já vou colocar aqui o texto restantes. E aqui também eu vou receber um texto. Então, vou colocar aqui o class name, preço em real, e eu vou colocar aqui qualquer preço só para mostrar ali, né, certinho. Então, vou colocar como está aquele primeiro card ali. E embaixo eu vou colocar o valor em Ethereum. Tá? Aqui no card content, a gente vai receber basicamente o poster, né, que é o NFT. Então, vou definir aqui a imagem. Né? Posso colocar aqui um alt, né, de uma propriedade, só para, caso não carregar a imagem, ter um outro texto. Né? Então, posso colocar aqui poster NFT da... Né? E o SRC. O SRC por enquanto vazio, mas depois a gente popula aquilo ali. E agora, né, do card reader, né, que é essa primeira parte aqui. De novo, 2 colunas aqui praticamente. Só que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou adicionar mais uma div aqui e vou colocar NFT user. E aí, uma imagem com SRC também vazio. E eu vou adicionar aqui o nome, né? Então, colocar como está ali. E um arroba também, né? O nickname ali do nick user, né? Vamos colocar class name nick user. E vamos colocar um text muted, porque ele está numa cor diferente ali do principal. E vamos copiar esse nome aqui também. Então, vamos salvar. E aqui ele ficou, né, um pouco desordenado, mas porque eu não apliquei nenhuma condição ali, nem estilo, né? Vou apagar aqui os outros cards, né? E agora vamos pegar esse conteúdo aqui que a gente tinha colado, vamos levar lá para o card, que eu posso apagar, e vamos popular aqui de forma bem simples, só para ver como é que está ficando. Tá? Então, a foto de perfil, eu vou colocar aqui no SRC de foto de perfil. E a imagem NFT, jogar para cá. Então, ele já me passou aqui mais ou menos, e agora eu preciso organizar esses dados mesmo do card. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar apenas no ponto CSS. Então, vamos para o CSS dele, do componente, tá? Então, dentro aqui do card NFT. E aí agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir esse estilo aqui, do NFT card. Então, eu vou copiar esse class name aqui, vou adicionar no CSS e vou começar aqui a escrever as propriedades dele. Então, line block, eu vou colocar um tamanho, né, uma largura também,
e uma margem entre eles. E já vou definir aqui uma cor padrão para os textos. Então, ele já deu aqui uma margem, né, que eu coloquei de 20 pixels, e já deu uma pequena melhorada. Agora a gente vai começar a trabalhar dentro aqui, né, do NFT Card, esses conteúdos agrupados, né, que é o Reader, o Content e o Footer. Tá? Então, vou copiar aqui o class name do Reader, vamos colocar ele aqui, e vamos definir aqui um padding também. E agora, dentro do Card Reader, eu tenho NFT User. Então, vamos copiar e fazer a mesma coisa. Para ele, eu vou colocar aqui um tamanho mínimo, font size, font weight também, colocar bold, line height, e um text align, colocar left. Tá? Então, já foi. Agora, dentro de NFT User, eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem do usuário. Então, vamos trabalhar nela também. Então, só vou copiar aqui o nome da classe e falar que eu quero modificar a imagem. Então, vou colocar float left. O tamanho dela, vou definir aqui de 40 pixels, né? Tanto largura quanto altura. Vou colocar um margin height de 10 pixels. E vou deixar ele, né, circular. Ele já está quase ali pronto. Vou definir também uma borda, bem simples. E esse é o Object Fit Cover. E aí, vamos seguindo. Agora, né, a gente vai trabalhar mesmo nesse NFT Card Content, que é o pôster mesmo ali do NFT. Então, a posição relativa, 100%. Definir o tamanho, a altura máxima de 500 pixels, né, a altura mesmo, né, no caso, não a altura máxima. E vamos definir aqui alguns outros parâmetros para caso adicionar alguma cor, algum texto ali dentro. Mas que eu não vou fazer por agora. Vamos adicionar também um border radius. Box sizing também. E aí, salvando, a gente já tem aqui mais ou menos como já, né, já está na aplicação real, né, de exemplo. Tem mais algumas coisas aqui que eu posso trabalhar, mas por enquanto é isso. Agora a gente vai trabalhar no card footer. Antes, né, eu vou só fazer uma modificação aqui no card content da imagem mesmo que tem ali dentro do card content. Eu vou colocar width 100%, altura também e object fit cover. Então eu já deixo ali certinho para mostrar todo o NFT. Agora vamos para o NFT Card Footer. Vou adicionar um padding também. E beleza. E agora vamos trabalhar naquele NFT Price e o Time também. Tá? Então, vou adicionar a fonte aqui. Vou deixar só o botão. Font size 20 pixels. E agora vamos modificar apenas o price. Vou colocar aqui, so to right, line height. E um text align também para right.
Agora, vamos modificar apenas o NFT Time. E vamos fazer mais algumas modificações aqui. Então, já finalizei o card e ele já está bem próximo aqui, tirando a aplicação da fonte mesmo, da família ali da fonte, né? Vocês podem perceber que aqui está uma fonte diferente, mas tá quase a mesma coisa, tá? Agora, já que a gente já tem o card pronto, a gente já pode preparar esse card aqui para receber alguns dados. Então, como eu tenho uma lista ali de NFTs, né, eu vou começar a trabalhar com essa lista. Só que antes, a gente precisa preparar o nosso card para que a cada objeto que a gente tem aqui, a gente possa trazer realmente o dado daquele objeto que a gente quer mostrar. Tá? Então, uma hora vai ser esse daqui, esses dados aqui, na outra hora vai ser esse outro dado aqui. Né? E assim, para cada outro objeto dentro dessa lista. Então, para isso, a gente utiliza ali as props, né? A gente pode receber algumas propriedades dentro do card. Então, esse objeto aqui vai ajudar a gente a definir realmente quais nomes das propriedades a gente precisa definir. Então, eu vou colocar aqui que vai receber um value, tá? Vou ampliar a tela. E aqui, no lugar de foto de, né, e esses 3 pontos, eu vou modificar para ficar, né, vou colocar aqui umas chaves e eu vou tirar essas reticências e vou colocar apenas, né, value.nome. Aqui no SRC eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou tirar ele todo e vou colocar value, né, foto, underline perfil, que é essa propriedade aqui do objeto. E vou fazendo isso com todas as outras coisas aqui onde eu tenho texto. E eu preciso atualizar esse texto de acordo com as propriedades ali. Tá? Então, vou até copiar aqui. Vou modificar aqui no SRC também, que é o conteúdo ali a imagem NFT. Então, posso copiar aqui. Aqui, poster NFT, vou fazer a mesma coisa. Com mais. Aqui no preço também. Só que aqui no preço, como o preço real aqui, ele não tem aqui o R e o cifrão, né? Eu vou adicionar depois desse outro texto aqui. Então, só vou tirar o número e vou adicionar aqui value.preço real. E aqui também a mesma coisa, value.preço. Tá? E aqui no 3 dias restantes, eu vou deixar assim mesmo, tá? Padrão, porque aqui no objeto eu não tenho essa declaração de quantos dias restantes ali para aquele NFT. Tá? Então, esse daqui, faltou uma coisa, né? Faltou essa outra parte. Então, value.nome. Então, esse daqui é o nosso card criado, que vai receber aqui algumas propriedades e vai poder, né, mostrar diferentes objetos a cada interação ali do usuário. Então, com ele criado, a gente finalizou ele, né, completamente. A gente vai lá na página agora do NFT Store e vamos trabalhar em cima dela. Tá? Então,
página da NFT Store aqui. E a primeira coisa, né, já que a gente vai trabalhar com uma lista, vamos definir aqui uma lista inicial para renderizar essas coisas. Tá? Então, eu vou copiar toda essa lista que eu tenho, todo esse array, e eu vou colocar aqui, né, um let disponíveis. E vai receber essa lista. Tá? Não é comum a gente fazer isso. Geralmente a gente vai estar buscando os dados de uma API, mas aqui é só um exemplo da aplicação. Com esse dado aqui, né, eu já posso renderizar para o usuário esses NFTs. Mas vamos primeiro apenas comentar esse card NFT para não ficar dando erro que não está recebendo nada. Então, vamos comentar ele aqui. E aí, vamos para a nossa aplicação de exemplo. A gente tem aqui em cima, né, um pequeno menu. Então, vamos criar esse menu aqui de uma forma bem simples também. Então, vou colocar, né, class name aqui. Então, NFT content. E vou colocar um outro class name. Header NFT. E aí aqui dentro, que realmente eu vou colocar o H4, que é o título ali da página. E vamos adicionar, né, uma outra div com class name de categorias NFT. E aqui vai ficar o breve menu ali da aplicação. Por enquanto eu não vou adicionar o onClick, vamos deixar assim por enquanto. Então vamos colocar todas, ilustração, música e games, se eu não me engano. Vamos salvar, só conferir aqui se é isso mesmo. Ilustração, música e games, certinho. E aí, o que acontece? O useState, ele é uma forma da gente salvar o estado de alguma coisa. Tá? Então, vamos utilizar esse useState para salvar o estado da categoria que o usuário selecionou. Para isso, a gente vai precisar dessa informação aqui, dessa declaração aqui. Então, vamos colocar ela lá em cima. Tá? O ideal é que seja no topo mesmo da nossa declaração aqui, logo depois que iniciar o componente mesmo. Tá? Mas eu vou colocar, até para facilitar a nossa visualização, depois aqui desse array de disponíveis. Tá? Então, vou definir aqui um const, categoria e um set categoria. Né? Então, uma variável e um método. E vamos colocar useState já com um valor, que é todos. Tá? Quando eu adicionei aqui o useState, ele já importou aqui para mim, em cima. Então, é necessário importar os hooks que a gente vai utilizar. Tá? E agora, toda vez que eu clicar em algum botão, eu tenho que setar um novo valor para a categoria. Então, eu vou ter que chamar esse método setCategoria para atualizar essa variável. Eu vou fazer um teste aqui por agora, que eu vou mostrar apenas o valor de categoria. Tá? Então, ele vai renderizar para mim o valor que está aqui dentro do useState. E aí, ele me mostra todos, que é o valor inicial aqui que eu defini. Só que se eu clicar nos outros botões, ele não vai fazer nada. Então, eu preciso adicionar eventos nesses botões para mudar o valor dessa categoria. Vamos voltar para o código e a gente vai fazer o seguinte. O botão ele tem um evento onClick. Então, a gente vai adicionar esse evento onClick no botão, em cada botão. Vamos colocar aqui um arrow function. Tá? E eu vou chamar o método setCategoria em cada um deles. Então, esse primeiro aqui, ele vai setar todos. Então, a gente vai copiar aqui, vai colar no de baixo. O segundo, ele vai setar para a categoria ilustração.
terceiro vai ser música e o quarto, games. Tá? Então, vamos salvar e a gente vai ver que agora ele vai estar atualizando o valor da categoria. Então, isso daí finalizado, a gente já pode mostrar esses dados ali filtrados, né? Então, começar a mostrar, na verdade. Então, vamos colocar aqui um outro class name, lista NFTs. E aí a gente vai utilizar aquele map do React para a gente mostrar o conteúdo de uma lista, chamando um card, né? E passando essas informações, as informações do objeto ou dos itens ali, né? Para esse card. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Disponíveis.map. E aí, como cada item ali do disponíveis é um NFT, vou chamar aqui de NFT e vou colocar para retornar o card NFT. Então, vamos colocar aqui para mandar para a propriedade value todas as propriedades do objeto NFT. Então, esse daqui é o objeto, né, NFT, que vai ser enviado para essa propriedade aqui. Tá? E vamos fechar o componente. Vou colocar aqui lado a lado a visualização e vou abrir o componente agora. Tá? E aí, a gente repara que tem value aqui e a gente tem aqui também. Então, significa que aqui vai estar recebendo um parâmetro com esse nome aqui do componente Py. Tá? Então, todos os dados aqui de NFT vai ser passado para essa propriedade e depois eu posso acessar as propriedades por meio desse parâmetro aqui. Então, toda vez que eu der value a alguma coisa, ele vai poder trazer cada uma dessas propriedades, o conteúdo de cada uma dessas propriedades. Tá? Então, vamos voltar aqui e vamos ver se renderizou certinho. E aqui ele já está renderizado. Então, ele renderizou todos os cards disponíveis, né? Só que tem um porém aqui. Ele não está filtrando para mim. E o que eu preciso fazer para esse processo de filtro? As variáveis locais, como eu defini essa disponíveis, elas não atualizam constantemente, igual em alguns outros softwares ou algumas outras frameworks ou bibliotecas. No React funciona um pouquinho diferente. Tá? Então, para isso, a gente tem que utilizar algumas outras coisas, como, por exemplo, os hooks. Então, eu vou definir aqui uma outra declaração do useState que vai ser para receber esses dados aqui filtrados. Tá? Então, eu vou colocar aqui const NFTs set NFTs. Tá? E useState. E aí, na montagem do meu componente, eu já vou carregar essas NFTs, né, do useState, essa variável aqui, NFTs, eu já vou carregar com os dados disponíveis. Mas vou tentar aqui primeiro de uma forma diferente. Eu vou passar por meio do useState esse array aqui disponíveis. Tá? Então, vou colocar ele simplesmente aqui. Tá? E onde eu estou colocando disponíveis, eu vou colocar NFTs. E aí, a gente vê que funcionou. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo um outro useState para guardar o estado ali, né, mostrar essa listagem de uma forma atualizada. E essa lista aqui de NFTs, eu já estou carregando ela primeiro, né, já de cara, na inicialização do meu componente, com a lista de disponíveis. Então, eu estou apenas pegando essa lista aqui e jogando para cá. Eu poderia também utilizar um outro método, que é na montagem do meu componente, que é por meio do useEffect.
Então, eu defino aqui o useEffect e eu coloco esse array de dependências vazio. Então, isso daqui só vai funcionar na inicialização dele. Tá? Aí eu poderia colocar aqui um set NFTs, eu chamo o método, né, para atualizar essa listagem aqui, e aí depois eu jogaria disponíveis. Mas, né, vamos utilizar esse modelo de cima, já que ele fica mais simples. E aí, agora que eu estou, né, mostrando esses dados por meio do useState, eu tenho aqui os botões também, eu preciso ter uma forma de fazer esse filtro a cada clique nos botões. E aqui nos botões eu já defino que eles meio que estão relacionados com essa variável aqui, categoria. Eu estou chamando o método setCategoria, então estou atualizando essa variável aqui. Então a gente pode utilizar um useEffect para meio que interpretar as mudanças que estão acontecendo nessa variável aqui, categoria. Então, eu declaro aqui o useEffect, ele precisa estar importado aqui em cima, tá? E eu vou colocar a declaração normal dele. Só que eu não preciso atualizar a todo instante, a cada nova renderização do componente. Eu preciso apenas chamar esse conteúdo aqui de filtragem quando essa variável categoria mudar de valor. Então, eu vou colocar aqui o array de dependências e eu vou adicionar aqui a minha variável categoria. Então, toda vez que eu clicar no botão, em algum botão, e atualizar esse valor da categoria, o conteúdo daqui de dentro vai ser chamado. E a gente vai fazer o teste aqui agora. Então, vou colocar aqui um useEffect chamado, categoria mudou de valor. Vamos abrir aqui o console. Vou limpar aqui. Então, cliquei em Games, cliquei em Música, né? Vamos para todos agora. Então, cada vez que eu clico aqui em alguma outra operação, né, algum outro botão, eu altero tanto aqui em cima o valor da categoria e o useEffect também é chamado. Tá? Então, vamos aproveitar esse useEffect ali para fazer esse filtro. Para isso, a gente vai dar uma olhada aqui na lista, só para ver como é que está realmente. A gente tem aqui um objeto e a gente tem aqui a propriedade categoria. Então, eu preciso puxar por meio disso daqui. Só que nenhum tem a categoria todos. Tá? Então, a gente precisa um pouquinho de lógica ali para fazer esse exercício. O que a gente vai fazer? Se a categoria setada for igual a todos, né? Vou colocar aqui. Se o valor da categoria é igual a todos, então eu posso chamar o setNFTs, né? Aqui o método, para atualizar ali a lista das nossas NFTs disponíveis, filtradas, né? E eu vou colocar apenas para setar de novo o nosso array ali já padrão, tá? E vou colocar aqui um return, tá? E agora, caso não seja todos, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui um set NFTs, vou dar o Enter aqui, mais para ficar mais visível, e a gente vai filtrar a lista de disponíveis, que é o nosso array fixo. Tá? Então, vamos colocar aqui um filtro, item.categoria, porque eu quero filtrar apenas por categoria, e vou colocar aqui para trazer apenas dos disponíveis os itens que tiver a categoria igual a categoria. Então, item.categoria ser igual ao valor aqui de categoria. Então, se o primeiro NFT for de ilustração e eu clicar em música, né, ele não pode trazer. E aí, como aqui ele já vai trazer o resultado disso aqui filtrado já, né, pode trazer um item, 2, ou todos, ou 0. Então, eu posso usar o método aqui setNFTs para atualizar essa listagem minha. Quando eu utilizo esse método, significa que eu estou atualizando essa variável aqui.
E essa variável aqui, NFTs, eu estou utilizando aqui embaixo na renderização do meu card. Então, vamos salvar isso daqui. E aqui, né, ele já está filtrado por ilustração. Vamos filtrar agora por música, agora por games, né, que não tem nada, e todos juntos, né, sem filtro algum aplicado. Então, é esse o exercício. No caso do games aqui, a gente pode até colocar mais uma coisa, né, ele não traz nada. Então, a gente pode colocar tipo um if ali, né, no final do nosso componente aqui do NFT Store, que vai ser basicamente isso daqui. Se NFTs é igual a zero, o tamanho dele, né, daquele array foi igual a zero, eu posso falar apenas que não existem NFTs para mostrar. E aí ele já me trouxe aqui. Tá? Então, agora ele não vai ter mais esse texto, ele só mostra quando tiver igual a zero. Esse método aqui, essa forma aqui que eu descrevi, tá? É basicamente um if. Então, a gente está muito acostumado a fazer o ternário, né? Mas aqui eu não preciso mostrar nada caso seja maior que zero, né? Então, eu mostro apenas quando for igual a zero. Então, ele me traz esse texto aqui. Então, é esse o exercício aqui finalizado, utilizando useEffect e useState para filtrar dados a partir de alguns cliques ali de um menu. Tá? E aí, quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem lá no Slack ou manda no e-mail aí que eu respondo. Valeu, pessoal!